Boa noite, pessoal. Tione já tá chegando, já chegou aí. Já vou convidar ele aí pra gente começar o nosso bate-papo. Tione, já vou te acionar aí, tá? Só escrevendo o tema aqui. Deixa eu mandar aqui rapidamente aqui. Rapidinho, Tione, já te chamo. 3 minutinhos, já vão chegando, pessoal. Vai compartilhando. Nós vamos falar hoje sobre psicologia e religião. Vai pegar fogo hoje aí. Vocês vão conhecer o Tione. Esse cara incrível aí. Incrível, incrível, incrível. Pessoal, boa noite, vai chegando aí, vai mandando, compartilhando. Pessoal, eu vou chamar o Tione pra gente entrar já pegando com vontade aí. Preciso que o pessoal que vai entrando. Rapidinho, Tione. Vamos lá, pessoal que tá chegando agora. Vai compartilhando aí, gente. Vamos começar daqui a pouco a nossa live. A gente começar aí com força total. Andando só com um grupo aqui. Vamos lá, gente. Boa noite. Tione, vou chamar o Tione aqui pra gente começar esse bate-papo maravilhoso sobre a psicologia e a religião. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live. Vou chamar o Tione aqui agora. Tione, vamos lá pra gente começar. Adicionar, deixar. Tione, eu acho, vê se não é você que tem que mandar o convite pra mim, pra participar. Boa noite, Miguel Guedes. Compartilha aí, Miguel, compartilha com o pessoal aí, vai compartilhando que nós vamos começar agora aí. Tione, manda, vê se é você que pede o convite, porque eu tô botando aqui, tá pedindo para adicionar como moderador. Aqui, beleza. Foi. Aceitar. Vamos aí, Tione, tá ao contrário a câmera. Deixa eu fazer aqui. Muito bom, boa noite, como é que você tá, Tione? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo maravilhosamente bem. Ótimo. E aí, tá animado? Tô animado. Gostei do que tu mandou ali. Muita coisa boa. Então, vamos trabalhar dentro desse tema aí, vamos ver o que a gente pode andar aí, né? Dar uma conversada aí, o pessoal vai chegando aí. É um prazer estar aqui com você, né? Já deixando de antemão o convite para você participar do meu programa Aspectos, quero chamar. Eu te chamei quando eu estava na TV Petrópolis, agora eu estou com um canal no YouTube, Aspectos, e chamando você para participar, para a gente fazer aquele bate-papo bem legal, assunto bem interessante, e por ver o que tem acontecido na tua vida aí. Poxa, tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, e fico feliz em ver o que está acontecendo aí. Rapaz, isso para mim é uma alegria muito grande. Fico feliz. Essa semana pregou na nossa igreja lá, pastor Marcos, não sei se você lembra dele, estudou com você. Qual Marcos? Pastor Marcos, ele era da nossa igreja, Igreja Batista, que era mais cheinho.
cabelo partido do lado. Ele, Que era, ele, inclusive, ele que inclusive me apresentou você no shopping uma vez. Você estava indo lá no shopping, saindo numa aula, ele me apresentou você. Eu nem o Marcos de estudava ainda. Itaguaí. É o Marcos de Itaguaí, não? Isso, Ah, daquela da Igreja Batista de Leandro. isso. Ah, rapaz, quantos anos eu não vejo? É. Querido amigo, gente Vou, boa. vou até mandar para ele aqui, se ele estiver online, Ah, manda. ele, ele vai entrar, porque ele gosta muito de você. Também gosto muito dele. Grande amigo. Se ele está aqui, vou mandar aqui já para a gente começar aqui. Algumas pessoas estão entrando. Esse tema aí é maravilhoso. Vou mandar aqui para ele aqui. Se ele entrar aí, a gente já vai ser benção aí, se Deus quiser. Vamos lá. O resto do pessoal vai entrando aí, vai chegando, gente, né? Mandou para bastante gente aí, eu mandei também. Pessoal, alguns estão na faculdade, tem um pessoal de psicologia, falou, Isaac, estou na faculdade, vou tentar fugir aqui para entrar. Tem muita gente aí, muita coisa legal. Você ainda está estudando ou parou? Não, estou estudando, estou fazendo agora um mestrado Pô, parabéns. em teologia, né? Olha que legal. Estou fazendo mestrado agora em teologia e estou terminando uma pós de arqueologia Olha. e interpretação bíblica com Rodrigo Silva. Ah, eu sei qual é. Parabéns, parabéns. Ele Maravilhosa, uma das pós mais top aí que eu estou fazendo até agora. Nossa Deus, aprende. ele é fantástico. Fantástico. Você fica, parece que você não conhece nada da Bíblia, né? Não é possível. É, Muito legal, muito legal. Mas vamos lá, gente. Vamos começar aqui, Tione. Tione, para quem não te conhece, aí, deixa você se apresentar aí, né? Suas formações aí, o que você faz, quem é você, né? E aí vamos o lá. pessoal vai se identificando aí com você. Olá, pessoal. Eu sou Tione Ecarte. Eu sou bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, convalidado meu diploma pelo Bennett. Sou pós-graduado em cultura afro-brasileira e docência do ensino religioso. Estou licenciando em História, Geografia e Filosofia. Sou mestre e doutor em Psicologia pela Rural. Autor de livros. Tem um livro que tem feito muito sucesso, que são as Parábolas de Jesus nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Sou palestrante. Pastor atualmente, não estou pastoreando, estou desigrejado, mas tenho e sou apresentador do programa Aspectos, com Tione Ecarte no YouTube. Você pode assistir lá, que tem trabalhado bastante com isso e é uma área que tem pesquisado, tem tido muita entrevista e vai ter mais ainda, é a área de psicologia, que foi por ter feito mestrado e doutorado, eu tenho contato com muitos psicólogos, professores, mestres, doutores, pós-doc, tudo na área de psicologia, e a gente está trabalhando ali. Eu acho que isso aí resume um pouquinho, né, de quem eu sou. Tem muita coisa aí, é uma bagagem de muitos anos, né, Isaac? Mas é o suficiente. Legal, Tione. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui nossas perguntas para a gente começar. Acho que já vai dar para brincar um pouquinho, né? Vamos lá. Então, Tione, quer dizer, é algo, antes de eu entrar na nossa primeira pergunta ali, né, da abertura do contexto, eu peguei um período bem pesado, acredito que quem antes de mim pegou um período mais pesado ainda, que é a questão da psicologia e a religião, né? Porque meio que fizeram como água e óleo, né? Falava que não se misturava. Eu lembro quando eu fui para psicologia, um pastor bateu no meu ombro e falou, toma cuidado, hein? Cuidado aí com essa faculdade. Eu ouvi muito isso. Eu fiquei, ué, toma cuidado? Como assim, gente? Eu vi pastores amigos meus falando assim, quem é cristão não precisa de psicólogo. Meu Deus do céu. É. Entendeu? Então, assim, o pessoal fala cada besteira, né? Que não falta de conhecimento, né? E quando eu entrei no mestrado, houve uma grande, um grande olhar assim, ressabiado em relação por ser cristão e pastor. Uhum.
Mas psicologia e religião caminham juntas, não tem como caminhar separado. É, São importantes e necessárias, é, né? E totalmente. eu tenho trabalhado com isso, Isaac. Tenho trabalhado com esse nível aí de psicologia e religião, ou psicologia da religião, falando sobre isso. Inclusive, eu estou para publicar um artigo junto com um amigo meu, professor doutor Ricardo Queiroz, ele é psicólogo, eu não sou psicólogo, sou pesquisador de psicologia, mais especificamente pesquisador junguiano, que a Hum, gente fala sobre a importância do psicólogo entender a religião dos seus clientes, né, dos seus pacientes, né? sim. Então, é muito importante compreender isso. Eu trabalho com isso. Mas no meio cristão tem esse preconceito, e no meio acadêmico tem o preconceito. Inclusive, quando se fala assim, eu sou um psicólogo cristão, as pessoas não aceitam, né? Como eu fiz faculdade, eu fiz mestrado e doutorado em faculdade pública, isso era uma questão quando eu fui dar aula, e as pessoas falavam, psicólogo cristão, e eu tinha que trabalhar para explicar o porquê que é importante ter um psicólogo cristão, um psicólogo de cada religião, porque é importante, e isso não afeta em nada, só mostra quem a pessoa é, e a Sim. pessoa pode escolher aquele psicólogo se quiser. Mas existe o lado do lado da igreja que é preciso trabalhar para que a igreja entenda isso, a importância do psicólogo. Sim. Infelizmente, muita gente acaba confundindo muito. Tem muitos pastores ainda que não aceitam, né, hoje. Tem muitos que aceitam, né? Tem muitos que, né, têm prazer, né? E aceitar. Eu pensei que eu ia ter mais resistência nas igrejas pentecostais, mas eu tive mais aceitação nas igrejas pentecostais. Deixa eu Contrário. dizer um pouquinho do Tione da época acadêmica. O grande problema é que tem muitos pastores que não deviam nem ser pastores, né? Então eles estão lá com títulos, mas não tem formação nenhuma, conhecimento nenhum e falam um monte de besteira que houve por aí. Porque Sim, o psicólogo, ele é importante. Não tem como. Essa ideia do pastor, conselheiro, é até legal no sim, acolhimento, mas não na psicologia. Para fazer o trabalho psicológico, tem que ser um psicólogo. Então, exatamente. assim, é muito importante a função do psicólogo. Eu sou totalmente favorável de que, inclusive, na minha tese, Isaac, eu defendi minha tese, eu trabalhei sobre. Minha tese foi uma história, né, até chegar onde eu cheguei. Mudei várias vezes até chegar que a banca aceitasse. Eu trabalhei sobre aconselhamento pastoral. E eu falei disso, que bom seria que as igrejas tivessem um corpo de psicólogos para atender os seus membros, Sim, né? Porque, porque o pastor vai me dar conselho. Eu pego o livro, nós que somos batistas, né? Eu pego o livro ali do querido e saudoso pastor Ebenezer Soares Ferreira, de uma época totalmente diferente da nossa, não criticando, gostava muito e gosto muito ainda do pastor Ebenezer. Ele escreve no livro Manual da Igreja do Obreiro que quando um pastor vai atender um membro, ele já sabe que aquele membro está em pecado. Então ele já vai com preconceito. sim. Era a mentalidade da época. Hoje, quando você vai atender uma pessoa, você vai ouvir o que ela tem a dizer para saber o que pode trabalhar. Às vezes ela tem um conflito interno, ela tem um problema inconsciente, ela tem neuroses, psicoses, e que o pastor não tá preparado para trabalhar. Sim, Então, é importante a compreensão. sim. É legal. Muito bom. Então vamos começar aqui nossas perguntas. Pessoal que está chegando agora aí, compartilha a nossa live aí, máximo de pessoa, que vai começar um conteúdo de alta qualidade aí para você. Você pode fazer sua pergunta, se a gente souber responder, né? Porque a gente, nós acho que você sabe tudo, a gente não sabe tudo. Que a Mas, gente não sabe, a gente procura depois. exatamente. Chama depois que a gente não puder agora, depois a gente responde aí. Então seja bem-vindo, todo mundo que chegou aí, o Henry, né? O Hélio, tá todo mundo chegando aí, o pessoal que tá chegando, seja bem-vindo, Lucas, todo mundo que tá chegando aí. Pessoal, vai compartilhando, mandando para as pessoas, tá? Vai ser uma benção aí, nós temos o banner tá aí no histórico, qualquer coisa você compartilha e dá um print, manda pro pessoal, tá bom? Vamos começar agora aí, quente, a coisa vai começar boa. Então vamos lá, Tiane. Essa questão toda da psicologia, como que você definiria hoje a relação entre a psicologia e a religião nos dias de hoje? Na sua opinião, como que você poderia trazer para a gente aí? Isaac, eu quero primeiro apresentar uma diferença muito importante. Psicologia e religião.
e psicologia da religião. Sim. Quando eu falo de psicologia, nós estamos falando de um estudo científico, né, seja empírico ou não, mas que vai procurar analisar o indivíduo, o ser humano, através da seu consciente e inconsciente, que vai afetar seu comportamento e toda a sua vivência no mundo em qual ele convive. Quando eu falo em religião, eu estou falando de várias religiões. Quando eu falo psicologia e religião, eu falo de qualquer religião que terá ali liturgia com ritos e rituais que vão fazer com que essas pessoas tenham comportamentos que afetem o seu consciente e inconsciente e que afetem o seu comportamento. Quando eu falo em psicologia da religião, eu sou específico. Aí eu tenho que saber de qual religião estou falando. Então eu posso falar da psicologia da religião cristã, eu posso falar da psicologia da religião afro-brasileira, eu posso falar da psicologia da religião budista, de qualquer outra religião. Então, psicologia e religião tem isso, que existe psicologia e religião, e psicologia da religião. É quando nós analisamos os fenômenos, né? O psicólogo analisa os fenômenos que são manifestos e que afetam aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele ser humano, e que vão alcançar o seu consciente ou inconsciente, fazendo com que ele tenha determinados comportamentos. Então, é muito importante a gente entender. Qual a importância da psicologia e religião? As duas trabalham com, apesar das definições ou conceituações parecerem diferentes, as duas trabalham com a mesma coisa. É trabalhar com a forma inconsciente, que vem se conscientizar mediante o comportamento da pessoa, de forma com que ela possa mostrar o que ela entende por algo que afeta a sua vida e o seu comportamento, que nós vamos chamar aí de fenômenos. Então, a psicologia vai mostrar que determinadas coisas que acontecem são frutos do inconsciente ou do consciente, dentro das diversas escolas que nós temos da psicologia, e a religião vai mostrar que isso vem de acordo com a fé ou a crença, que são também distintas, mas que podem afetar a pessoa. Então, a psicologia e a religião são muito importantes e trabalham juntas. Todas as duas vão mostrar qual a importância do comportamento que o ser humano tem mediante o que ele acredita e que vai afetar toda a sua estrutura e modificar o seu comportamento. Entendi. Nos Estados Unidos é comum, inclusive tem pós-graduação, né, psicologia cristã. No Brasil ainda o CRP não aceita muito essa nomenclatura, ele não aceita esse vínculo, né? E realmente a gente tem essa dificuldade, né? E muita gente acha que diverge, né? Realmente que é diferente, que é divergente, quando não é, né? Quando não, realmente elas se casam muito bem. Eu não tenho atrito nenhum, nunca tive atrito com a questão da religião e do cristianismo, tem atrito nenhum. Não sei como que as pessoas criam tanto aí. Mas vamos lá, a segunda pergunta ela traz para o seguinte: a religião ainda é um tabu, né? Dentro da psicologia, ou já há mais abertura? Como você percebe? Agora eu quero, no seu ponto de vista, você que fez aí dentro até de uma faculdade federal, né, o seu mestrado, como que funciona tudo isso? Como que é para você? Ainda é esse tabu? Ainda está pesado? Qual a porcentagem? Como que você pode mostrar esse cenário hoje da religião dentro da psicologia? Foi como a gente falou no início, há um tabu dos dois lados. A maior parte eu vou falar dos evangélicos, né? Os evangélicos não aceitam, não gostam de psicólogos, porque acham que psicólogos vão fazer a pessoa perder a fé. Ele vai analisar o comportamento, então, vai trabalhar com a conscientização das questões conscientes, mas, por outro lado, no meio acadêmico, eu posso falar com você tranquilo. O meio acadêmico hoje, eu fiz tanto mestrado quanto doutorado numa faculdade pública, há um grande tabu também em relação ao cristianismo. Apesar do Brasil ser um país
predominantemente cristão, a, no meio acadêmico isso é um problema, porque vem a questão, essa questão ideológica, do ocidentalismo, todos os problemas que tem por aí. Uhum. Mas eles não aceitam quando se fala disso, né? Eu trabalhei no mestrado falando sobre candomblé e o doutorado falando sobre o problema do mal e a importância do aconselhamento pastoral. E o que acontece é que as pessoas acham que se você for um psicólogo e falar assim, eu sou um psicólogo, sou cristão, você vai tentar converter o seu cliente, Uhum. uma forma acha que a pessoa da igreja acha que se for um psicólogo e ele for de uma outra religião, que ele vai tirar a pessoa da religião. Então, assim, as pessoas não conhecem a importância da psicologia, o que é psicologia. Isso, grande parte, grande culpa vem da parte realmente do meio acadêmico, que tem esse preconceito em religioso. Porque não é em momento algum, quando entra na psicologia, a psicologia não trabalha com religiosidade, ela trabalha com fenômenos, ela trabalha com psique, ela trabalha com o consciente, com o inconsciente da pessoa, com o ser humano, com o seu comportamento, com o que está afetando, causando suas psicoses ou neuroses, os seus traumas, que ele pode trabalhar. E aí há realmente um viés ideológico que atrapalha a compreensão dessas funções tão importantes da psicologia e religião na vida do ser humano. Essa visão aí eu acho que é a maior, né? Porque as pessoas pensam, não vou nesse daí porque a religião dele é essa, e chegar lá, ele vai tentar me puxar por esse lado, né? Muita gente crê, né, que vai acontecer isso. E é um total desconhecimento, né, sobre a profissão, né? Sim, inclusive, na semana passada eu estive na Estácio de Resende, na Semana da Psicologia, falando sobre psicologia, espiritualidade e saúde, e na minha palestra eu falei sobre isso. Como um psicólogo deve se comportar, independentemente da religião, quando ele se encontra com uma pessoa de outra religião. Eu falei, olha, se você é cristão, não usa, não coloca um crucifixo, não coloca uma Bíblia em cima da sua mesa. Trate aquela pessoa como uma pessoa que tem problemas. E se ela for de uma outra religião, entenda a religião dela para você entender qual é o comportamento dela. É lógico, a religião vai influenciar no seu comportamento por causa das suas crenças, por causa da sua fé. Então eu falei sobre isso. E quando eu tenho falado sobre essas questões, os psicólogos têm falado, como aconteceu lá, que eles falam assim, agora eu estou entendendo, eu passei por dificuldades e não sabia como lidar. Então, assim, trate o ser humano. Jung, eu sou junguiano, né? Ele fala isso, quando você estiver diante de uma outra pessoa, seja um ser humano. Né? Então, você está diante de um ser humano, seja um ser humano. Então, quando você está diante de uma pessoa, você é um psicólogo cristão, não seja um pastor para aquela pessoa. Seja um psicólogo, vai trabalhar aquela questão ali e trabalhe aquela pessoa para poder ajudar aquela pessoa. Não é, no momento da clínica, você não tem que estar ali tentando converter a pessoa, você tem que tentar compreender a pessoa e fazê-la conscientizar o que está acontecendo na vida dela. Né? Da mesma forma, se você é de outra religião, você não tem que estar ali naquele momento querendo dizer que os orixás, as entidades, não é assim. Você não pode misturar. Você tem que entender, você tem que ter uma ética nas áreas para poder trabalhar. Isso é muito bem colocado, né? Até na própria faculdade ensina sobre a questão da ética, né? Dentro do meio de trabalho. E muitas pessoas acabam quebrando, né, essa ética, né? E a gente tem que realmente trazer essa separação para saber que aqui na clínica você vai tratar as questões emocionais. Ele não está atrás de resolver as questões espirituais, senão ele estaria numa igreja, ele não estaria dentro de uma clínica, né? Exato. Um exemplo muito clássico para isso aí, te dou dois exemplos rápidos e claros. Quando o seu carro quebra, você leva no mecânico. No melhor mecânico que te indicam para resolver. Você não procura um mecânico cristão ou um mecânico de outra religião. Você procura um mecânico. Quando você chega no hospital, você não fala, eu quero ser atendido pelo médico de tal religião. Eu quero ser atendido pelo médico. Se for o melhor, que ótimo. Exatamente. Quando o psicólogo, que é um médico, por que eu tenho que procurar a religião dele? Sim. Né? Temos sim, realmente essas dificuldades aí são crescentes, sim, e existem alguns conflitos que
acaba que as pessoas acabam não conseguindo separar isso, né? Por exemplo, aqui na minha clínica, a nossa televisão, ela passa, eu boto imagens e vídeos de lugares bonitos, lugares calmos, né, de países, e as pessoas ficam encantadas, né, Sim. de ver aquilo ali. Eu não posso chegar aqui e botar coisas, louvor e pregação, e aí a coisa vai desandar toda. Você vai afastar uma pessoa que precisava ser tratada por você. Isso é complicado, não pode ser assim. Né? Exatamente. Se alguém quer procurar algo assim, que vá numa igreja. Exatamente. Lá ele vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter oração, vai ter tudo. É um local específico para isso. Muita gente acaba realmente contaminando, né, todo esse ambiente aí, acaba a gente perdendo muito espaço, né? Porque pessoas perdem. Eu tenho pessoas que eu atendo anos depois que ela descobre que eu sou cristão, que eu sou pastor. Aí, menino, você é pastor, você é cristão, não sabia. Gente, eu tô com você há 3 anos. Quando eu falei com a menina, o Isaac, ele é cristão, ele é pastor. Ele é cristão, ele é pastor? Eu não sabia, né? E isso é muito, muito legal. Entendeu? Muito legal por quê? Porque você conseguiu separar aquilo ali. E eu já vi pessoas que realmente fizeram comigo sem eu dar uma palavra sequer e ela falar, você é cristão. Mas por que você está falando? Não sei, seu jeito, sua forma, não sei, você tem um jeito diferente. É diferente. Você é psicólogo, você não falou nada, mas eu estou percebendo. Então, isso aí, se a pessoa perceber pelo jeito, pela forma da pessoa, beleza. Agora, não de forma a persuadi-lo, né? Isaac, até uma coisa interessante dentro disso aí. Que muita gente pensa assim, mas você tem que pegar, falar com a pessoa e trazer a pessoa para orar por ela que vai resolver. Elias, o profeta Elias, que a Bíblia está lá, né? Ele vai mostrar. Elias era um cara totalmente depressivo, que orava, a Bíblia diz que ele orava e Deus fazia acontecer. Ele orou, Deus mandou fogo do céu. E acabou de acontecer aquilo tudo ali, e ele com os 450 profetas de Baal, matou todos os profetas de Baal, ele vai para o deserto e pede para morrer. Então, assim, veja, o lado psicológico dele é totalmente diferente do lado da fé. Sim. Então, assim, não tem como quem é cristão está ouvindo, fica pensando, mas tá errado. Não, a Bíblia apresenta isso. A Bíblia mostra isso. Então, assim, o psicólogo, ele é um médico como outro qualquer. Você chegou lá, você está gripado, você não vai no médico, você não vai numa UPA ou no seu plano de saúde, o seu médico atende, e você fala, doutor, eu estou passando mal, e fala, eu vou orar por você e você vai embora. Não, você quer um remédio. Sim. Você quer passar por uma cirurgia. Você não vai chegar lá e falar assim, eu quero que o senhor ore por mim que vai melhorar. Senão você não é o seu pastor. Então, o psicólogo tem essa função de trabalhar com o consciente, mexer, analisar o inconsciente, ajudar você a compreender quem você é, para que você possa compreender o comportamento que está tendo e até mesmo algumas coisas estão acontecendo com você. Legal. Gente, o que eu quero fazer assim? Tem muita gente chegando, Tiane. Ver se vocês quiserem fazer uma pergunta, né? A gente tem a questão da pergunta aqui. Vocês podem botar uma pergunta, de pergunta aqui, souber responder, né? E aqui o Nelson, até lá de Teresópolis, botou: eu tive um patrão que quis transformar o hotel em uma igreja, mas não deu certo, tá vendo? Outra mistura aí, né? Não tem congruência. Vou ser bem irônico, mas talvez se tivesse transformado ela numa casa de show, daria certo, porque hoje o que mais tem são igrejas que têm casa de show, né? Mas esse Essa mistura que ele fez não deu muito certo, não. hoje em dia as igrejas perderam a sua essência. Por isso que eu gosto de Jung. Jung fala disso, a igreja perdeu o simbolismo, né? E quando Jung fala muito disso, e ele fala muito do protestantismo. O protestantismo perdeu o simbolismo. As igrejas protestantes hoje não têm mais simbolismo. Você entra numa igreja, você não está no shopping, numa casa, num teatro, numa casa de show, então você não consegue identificar onde é que é. Então, imagina uma pessoa que procura um alívio dentro de uma igreja, que ele chega num lugar e parece uma casa de show. Que alívio essa pessoa tem? Sim. Então, isso é bem complicado. E é mais uma função psicóloga, porque ele vai procurar um psicólogo para trabalhar os seus problemas religiosos que na igreja não está conseguindo resolver. Verdade. Então vamos lá, gente. Pessoal que está chegando aí, Débora, psicóloga Débora, seja bem-vinda. Vivi, que está na faculdade aí, psicologia.
Conseguiu entrar um pouquinho. Nelson, lá de Teresópolis. Seja bem-vindo, Nelson, Luciana. WSA Filmagens, nosso amigo aí que trabalha com filmagem, fez a filmagem da minha filha de 15 anos, menina fera, muito bom. Francisco, seja bem-vindo. Pessoal, vá entrando, tá? Vá compartilhando, tá? O tema está embaixo, psicologia e religião. E o Tione vai estar aí falando para vocês aí. Você pode botar pergunta, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, para ele aí, a gente vai trabalhar. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. A gente passou ali, vamos lá. O que significa espiritualidade na perspectiva psicológica? É diferente da religião? Ih, pergunta é boa, hein? Depende muito da escola da psicologia que a gente segue. Porque, assim, a gente tem que entender que existe uma escola muito ampla da psicologia, né? Você sabe disso, estruturalismo, funcionalismo, gestalt, behaviorismo, psicanálise. A escola é muito ampla. Como eu sou junguiano, quando se fala em espiritualidade, Jung trabalha com empírico. Em empirismo, ele vai trabalhar com espiritualidade no mesmo sentido da religiosidade. São os fenômenos que se manifestam e as pessoas percebem. Agora, se for analisar dentro de um contexto mais freudiano, lacaniano, né? Até adeleriano, skinniano e toda essa outra linha fora Jung, né? A espiritualidade seriam questões voltadas à questão humana, do ser humano se compreendendo como ele é. Então, quando se trabalha nessa área da psicologia, que é uma área mais freudiana, porque só para entender quem está nos assistindo, Freud ele era contra a religião, né? Freud era contra a religião. Freud, mesmo sendo um psicólogo judeu, Freud, ele era contra a religião. E é um dos assuntos que Jung tem com Freud, que ele era totalmente contra a religião. E Jung, por ser junguiano, né, um dos líderes da reforma protestante, Jung vem de família de 11 pastores. Isaac, foi até engraçado que foi um dos problemas da minha defesa, que a minha banca, com vários professores de psicologia junguiana, não concordaram comigo quando eu provo que Jung ele era cristão e protestante. Ele diz isso, né? Ele fala, sou protestante, mais protestante que os protestantes, porque protesta contra o próprio protestantismo. Nas suas cartas ele fala isso. Jung ele era chamado, quando era novo, de pastor Cal, né? Pequeno pastor Cal, e o teu pai era pastor, e a família dele tinha mais de 11 pastores. É, a sua tataravó casou com Schleiermacher, o pai da hermenêutica moderna, que ele diz que foi quem influenciou ele. Inclusive, a psicologia de Jung ela é baseada na hermenêutica moderna, e ele trabalha mostrando isso. Então, assim, quando a gente pega na área junguiana, a gente vê que a espiritualidade é muito próxima da religiosidade. Por quê? O que é espiritualidade e religioso? É aquilo que envolve a sua fé, a sua certeza do divino. Então, a espiritualidade são as manifestações que a pessoa sente mediante o divino. Muitas vezes, é lógico que essa manifestação ela é condicionada, né? Ela é condicionada a uma liturgia, a um rito. Quando a pessoa fala determinada frase, todo mundo se torna espiritual, mas é condicionada. Mas é a ideia da espiritualidade, aquilo que vai além do que a pessoa imagina, que normalmente mexe com as suas emoções. E Jung trabalha com isso. Ele vai trabalhar com isso. Então, assim, tanto a psicologia quanto a religião trabalham com a espiritualidade, com aquelas questões que afetam o humano, o ser humano, de uma forma que mexe muito mais com o seu inconsciente e com o seu consciente. Coisas que ele faz sem perceber. Às vezes movido por emoções, às vezes movido por uma introspecção ou às vezes por uma extrospecção, mas ele vai trabalhar manifestando isso mediante o que acontece. Eu vejo dessa forma. Sim. Muita gente não sabe, né? Mas hoje, catalogadas, a gente tem mais de 400 abordagens terapêuticas, né? São bastante, né? Como você falou, desde a psicanálise ou a psicodinâmica de Freud, de Jung, de Adler, de Lacan, né? Tem a comportamental,
do Watson, Skinner, né? Tem a cognitivo comportamental, que eu sou Quantas, especialista né? nessa área, né? Que é o Beck, hoje a sua filha, né? Judith Beck, né? Que trabalha. Isso é a humanista, né? A fenomenológica, né? Do Carl Rogers, do Maslow, né? Eu estagiei em humanista fenomenológica, e estagiei em psicanálise, e estagiei em TCC, na terapia cognitivo comportamental. Quase flertei bastante com a Gestalt de Peirce, né? Quase que eu me apaixonei muito, né? A existencial de Frank, mais ou menos, não gostei. A sistêmica também. Existem várias. A analítica de Jung, na verdade, eu estava numa aula no seminário, né? Você já tinha saído naquela época, e eu não sei se você chegou a conhecer a professora de psicologia Lara Luciene. Conheci, sempre estudei com ela no seminário. Foi ela que foi na aula dela que despertou para eu fazer psicologia. É Ela estava mesmo? falando sobre Jung, sobre inconsciente coletivo, e ali eu viajando ali, eu falei assim, gente, é isso, chega, chega, tô indo. Caramba, eu fui e falei, agora já era. Aquela ali que estourou, na aula dela que estourou, que eu falei, chega, eu vou fazer psicologia. Aquela aula ali eu saí decidido mesmo a fazer psicologia, né? Então, assim, é muito, muito legal tudo isso. Vamos lá, o Nelson fez uma pergunta aqui, desse que você cabe. Como minha espiritualidade se manifesta no meu dia a dia e na minha capacidade de lidar com estresse ou ansiedade? Ô, Nelson, primeiro assim, para você dizer como a sua espiritualidade se manifesta, depende muito de você. Né? Não tem como a gente. Esse é um grande ponto que o evangélico de hoje, né? Só para vocês entenderem, eu faço uma grande distinção entre evangélico e cristão. Tá? O Isaac depois pode até falar aí que ele foi meu aluno, ele sabe muito bem que eu sou bem crítico em certas coisas. Evangélico hoje é um pacote fechado. Cristão é aquele que segue os princípios do cristianismo. Então, quando você fala de espiritualidade, o que você sente espiritualidade, você tem que saber o que é espiritualidade para você. Se você está trabalhando com espiritualidade com questões de emoções, de vontades pessoais, coisas que vão se manifestar na sua vida que você quer e se te faz sentir bem, que é o que muitos pregadores, hoje a maior parte das igrejas pregam, os grandes pregadores da mídia falam sobre isso é gnosticismo. Gnosticismo é uma linha filosófica que existe desde antes de Cristo, e na época isso foi um grande problema que João vai combater, Pedro, Paulo vão combater, que eram umas linhas que diziam quem era mais espiritual e quem era menos espiritual, dizendo até mesmo que Cristo não tinha tanto, não tinha, a graça de Cristo não tinha valor, dependia do que você fazia. Então, depende. Se você acha que a sua espiritualidade é dependendo do que você faz, aí é um problema, porque espiritualidade, conforme aqui no presente, eu estou falando agora aqui como teólogo cristão, a espiritualidade não depende do ritual ou do rito ou a liturgia que você segue. A espiritualidade depende do que você percebe. Existe uma coisa, né, que eu gostaria que você entendesse, que eu gosto muito que o mundo faz essa definição, e não sei se você sabe, Isaac, faz uma diferença entre a palavra religião. A palavra religião, do latim, que nós conhecemos no cristianismo, na teologia cristã, que a gente tem principalmente, é que vem do religare. O religare, o homem é Deus. Jung diz que não. Ele não parte do cristianismo do religare, mas do religare, da percepção do divino. Então, eu parto desse ponto, de que a espiritualidade não vem de como algo religa você a Deus, mas de como você percebe o divino. Só para você entender, se Deus é onipresente, eu não tenho que me religar a ele, eu tenho que percebê-lo. Claro, ele está em todo lugar, né? É o que o salmista diz, se eu vou lá no alto dos céus, você está, se eu vou no fundo do abismo, você está, onde eu for, você vai estar, né? A sua mão vai me sustentar. Então, onde quer que eu esteja, ele está lá, depende da minha percepção. Então, o que vai fazer a sua espiritualidade, o que vai ajudar a sua ansiedade, o seu estresse, é se você percebe Deus nos mínimos detalhes. Né? Vou citar de novo o salmista, né? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Quando eu leio esse salmo, imagino Davi olhando para
o teto do templo e ele vendo um ninho de passarinho. E ele fala, cara, eu estou vendo Deus ali. Olha só, o passarinho encontrou aqui na casa de Deus uma proteção. Então, ele fala, que Deus protege até os animais, por que não vai me proteger? Então, a percepção da presença de Deus em tudo quanto é lugar. Aí. Muito bom, gostei muito dessa definição, realmente. Né? É a percepção de Deus, porque ele está em todo o universo, né? Ele está em todo canto, né? Então não tem que realmente ligar, tem que perceber ele, né? Muito bacana, muito bom mesmo. Agradeceu aí, o Nelson agradeceu. Nada, Nelson, que bom que ajudou. Outro falou assim, segue lá no Instagram, Tchonecart, segue lá. Segue lá. Ó, a psicologia confronta a espiritualidade ou se complementa? É minha sogra, pastora Almerinda, da Igreja Metodista. Vamos lá. Depende de quem é o psicólogo, mas se formos analisar a psicologia em si, desde quando ela foi criada, principalmente dos dois grandes expoentes, né, Freud e Jung, ela se complementa. No momento é o mesmo Freud sendo antirreligioso, arreligioso, né? Jung tem. Não sei se você já leu, o Nelson, o Nelson, o Isaac, todos os livros de Jung, alguns livros de Jung. E Jung, quando fala de Freud, chega um ponto que Jung ele era fascinado em Freud. Depois de um tempo que ele conhece Freud, ele fala, cara, não dá. Esse cara é ateu, né? Ele se sente chocado com o ceticismo de Freud. Sim. E Jung, então, fala, peraí, cara, ele faz, o Jung é muito, ele trabalha muito com o gnosticismo, com o agnosticismo. Ele trabalha para compreender as pessoas, a questão do que eu falei da religiosidade, ele analisa todas as linhas filosóficas para ele poder entender os pacientes que ele tem, mas Jung, quando ele chega em Freud, ele fala, Freud não aceita nada que é religioso. Né? Então, assim, se a gente pegar a linha de freudiana, a psicologia, ela confronta a religiosidade, a espiritualidade. Mas se nós pegarmos a psicologia junguiana, não se complementa. Ao contrário, Jung até diz o seguinte, no seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, Memórias, Sonhos, Reflexões, né? E reflexões, ele diz o seguinte, ele fala assim, que ele estava atendendo, que a maior parte dos livros de Jung são dos pacientes que ele atendeu, ele fala assim, eu atendi uma senhora que ela veio de uma outra religião e chegou a mim e eu só descobri que a melhor forma de curá-lo, quem foi que curou, foi quando eu mandei a ler a Bíblia. Então, assim, ele via que a espiritualidade complementava a necessidade daquelas pessoas. Então, onde ele fala, não é o religar, mas é o perceber. Porque quando fala em religar, nós falamos de ritos. Aquela questão assim, se você não for no monte, você não é espiritual. Se você não fizer tantas semanas de isso, você não é espiritual. Ele fala, não é isso, não é pelos ritos que você faz que se torna espiritual. Ele fala o seguinte, é quando você passa a perceber o divino, que ele chamava de luminoso, baseando-se em Rodolfo Otto, ele chama de luminoso, ele fala, quando você passa a perceber o luminoso, você entende o que é espiritualidade. Aquela coisa divina. Sabe quando você está parado num lugar e você vê um passarinho, você sente uma brisa e fala assim, puxa, Deus me respondeu, ou foi uma resposta do divino, e você não sabe explicar o porquê, mas aconteceu? E Jung fala, isso é percepção. Então, a psicologia junguiana mostra que a psicologia ela é complementada para a espiritualidade. Sim. Muito bom. Ótima explicação. Exatamente isso. E aí fica mais claro, né? Fica mais fácil você entender quando você vê dessa forma, né? Sim. Muito mais fácil de entender. Vamos lá, pessoal. Vamos passar para as outras perguntas, senão a gente acaba não indo. Você que está chegando agora, quiser perguntar, tá? Pedir para você compartilhar, mandar para algumas pessoas. Estamos aí a 20% só da live ainda, fica tranquilo. Manda aí para o seu amigo, bota no grupo da família, bota no grupo das pessoas aí. Eu botei no grupo dos pastores batistas aqui. Alguns estão curtindo aí, tá chegando aqui. Provavelmente alguns devem começar a entrar. Tomara que tem aí. Saudade, muito bom. Entraram lá no nosso grupo, tem 56 pastores, se eu não me engano, batista.
Vamos ver se alguns entram aí para a gente começar a brincar um pouco aí, tá? É, vamos lá, experiência pessoal e histórica, né? Como a sua trajetória pessoal influenciou o interesse por esse tema? Por que você gosta desse tema? O que mexe com você essa questão da religião, da psicologia? Acontece o seguinte, você me conhece, eu posso falar isso, você me conhece, né? Eu dei aula para você. Eu sempre fui muito questionador e sempre estudei muito. E eu sempre analisava, eu sempre gostei muito de Schleiermacher, o pai da hermenêutica moderna, analisar contexto. Até hoje eu dou aula sobre isso, né? Contexto sócio-histórico cultural. Tem duas turmas que eu trabalho com isso, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, contexto sócio-histórico cultural, para a gente entender o contexto da época. Então, eu sempre analisei. Mas aí eu sempre lia muito Rubem Alves, gostava demais de Rubem Alves, falava com ele por e-mail, e foi muito legal, ele muito atencioso, muito simples. E ele começava a citar uns pontos, arquétipos, né, inconsciente coletivo, e aí com o tempo eu comecei a perceber, até que surgiu a oportunidade, eu estava no sul do Brasil, pastoreando, fui chamado, convidado, avisado, olha, abriu a inscrição aqui na faculdade para fazer o mestrado em psicologia. Um professor me falou, um amigo meu, quando eu voltei do sul, eu fiz a inscrição e entrei. E aí, para fazer psicologia. E foi onde eu comecei a gostar mais ainda de Jung, porque Jung, a minha visão de Jung foi diferente, né? A partir do momento que eu comecei a estudar. Eu comecei a ver Jung como um cristão que queria entender as pessoas, que queria analisar o contexto sócio-histórico cultural de cada ser humano, e sem vínculo denominacional, sem vínculo institucional. E Jung vai trabalhar com o ser humano, aquele ser humano que é mexido pela religiosidade que ele convive. E aí eu comecei a gostar demais. Aí eu fiz o trabalho de início com o Candomblé, que foi muito interessante, muito legal. Tive um apoio muito grande de um grande professor e conhecido, né, o Babalorixá Ivani dos Santos, que me ajudou muito a entender bastante sobre o Candomblé. E depois eu fiz mais voltado para a área do cristianismo, do aconselhamento pastoral, falando do problema do mal, e onde eu pude trabalhar. E aí, quanto mais eu comecei a ler Jung, mais eu comecei a entender a psicologia junguiana. Então, foi onde eu passei a me identificar mais, porque eu vi que, apesar de... E isso é uma coisa que tem, Isaac, muitos pastores são psicanalistas, né? Você já tem visto isso, né? Sim. Rapaz, que a gente tem de pastor psicanalista é um problema, né? As pessoas fazem psicanálise, não tem nem noção do que estão fazendo. Só tem um título de psicanalista que quer fazer. Mas não sabe quem foi Freud, quem foi nenhum dos psicólogos, apenas é psicanalista. Eu conheci um cara que é psicanalista e ele ficava fazendo com os membros da igreja, hipnotizando eles o tempo todo. E Caraca. conheci tudo que ele falava era voltado para a origem da sexualidade, freudiano puro. E eu falei, cara, tá complicado esse meio. Então eu comecei a perceber que em Jung há um termo que tem tudo a ver com a teologia, que é o fato de você compreender o ser humano através desses fenômenos que se manifestam e que procura entender e não consegue. E foi onde eu vi a importância disso. Pra você ter uma ideia, uma pessoa que vai numa igreja, e vai numa reunião de oração, o que a pessoa pensa? É comprovado hoje, através da neurociência, que quando uma pessoa ora, o seu cérebro, tudo no seu cérebro, há uma mudança que faz até a pessoa se sentir melhor. A neurociência comprova isso cientificamente. A oração tem grandes poderes. Eu li uns livros agora de alguns cientistas famosos que falam sobre isso, e tem até um cientista que tem trabalhado bastante sobre isso. Eu estou lançando agora um capítulo de um livro falando sobre isso, Scheiner, que ele fala sobre a importância da religião na ciência. E o que acontece? Quando a pessoa vai na igreja para pedir uma oração, ela quer contar. Ela vai chegar e vai falar assim, puxa, ela quer abrir o coração e contar, estou com problema assim em casa, estou passando por isso, passando por aquilo. E ela quer abrir o seu coração.
E quando ela conta para todo mundo, esperando que todo mundo vai orar por ela, ela descobre daqui a uma semana que aquele grupo de oração, todo mundo fofocou o que ela falou. Ao invés de orar, todo mundo sabe da vida dela. Ao invés daquilo melhorar, aquilo piora a vida daquela pessoa. Porque o que mais tem no meio de reunião de oração, de grupo de oração, são fofoqueiros, né? Sim. É o que mais tem. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ver a importância da psicologia nisso, cara, até isso é importante. A importância de você ouvir e não comentar. A importância de você saber guardar. A importância de você apenas saber abraçar a pessoa no momento ou estar ao lado dela sem tocar nela, mas a sua presença estar ali. Sim. Então, eu vi que a psicologia, ela complementa uma parte da religiosidade que as igrejas não têm e não estão interessadas em saber. As igrejas estão interessadas em oferecer a você alguma coisa para que você procure a igreja para ter algo em troca. A igreja hoje virou um self-service cristão. Eu vou lá em busca de alguma coisa. Né? É uma loja de conveniência, não é uma loja, não é um local de adoração. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, eu peguei o caminho certo, porque é o que eu sempre busquei, fazer as pessoas compreenderem quem é Deus, o relacionamento com Deus, com o divino, e isso é o mais importante para mim. Infelizmente, a gente vê que as pessoas querem a folha, né? Mas não querem plantar a árvore e cuidar dela, né? Pois é, porque, olha só, Isaac, vamos contar aquele modelo lá, aquele exemplo, aquele milagre que Jesus chega, e ele vai lá no tanque Siloé, que tinha 5 alpendres, né, 5 degraus enormes, que chegava até lá embaixo, que era tipo uma cisterna, e tinha um homem que há 38 anos ele estava ali, era aleijado, e havia uma história de que um anjo descia, tocava na água, e quem chegava primeiro na água era curado. A gente conhece essa passagem, certo? Quando Jesus chega para aquele homem, ele fala para ele assim: o que você está fazendo aí? O que você quer que te faça? Ele fala: eu quero ser curado, mas toda vez que um anjo toca na água, eu não consigo chegar. Jesus não fala que aquilo é mentira. Ele não fala que aquilo era uma lenda urbana. Ele não fala que aquilo é uma mitologia. Ele não fala que aquilo era um demônio. Jesus não fala isso. Jesus olha para aquele cara e fala para ele: pega a tua cama e anda. E aquele cara simplesmente pega e vai embora. Uhum. E olha, existiam 5 alpendres, quer dizer, 5 níveis até chegar à água, com várias pessoas que ele não conseguia chegar porque precisava de alguém para levar e alguém que estava à sua frente chegava lá. Várias pessoas. E Jesus só cura uma única pessoa. Sim. O que mostra a Bíblia é que Jesus ele vai procurar pessoas que querem procurar a solução para a sua vida. E não a solução que as pessoas dizem. Muito legal. Muito bom mesmo. Percepção ótima, realmente. Eu falo muito, Tione, sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue, que naquela multidão, aquela mulher que era imunda, né, não podia estar ali, né, e ela vai e toca na veste de Jesus. Quando ela toca na orla dele, ela faz algo incrível, né, que passa a fé dela pela orla, vai até Jesus, retira o poder de Jesus e traz para ela. E Jesus não curou ela retirou o poder de Jesus. O próprio Jesus falou assim, ó, saiu o poder de mim, alguém retirou poder de mim. E aquele pessoal todo estava do lado ali e ninguém foi curado. Então, ou seja, eu falo, muitas pessoas às vezes estão na igreja, estão no local, e o pastor, o ministro, alguém fala assim, ó, receba sua cura aí, receba sua bênção, e ela não é curada. Porque ela não está percebendo o próprio Deus ali. Entendeu? Ela está ali, Deus está ali, mas ela não está com Deus. Apenas aquele que o percebe e que entende a grandiosidade do poder da sua cura e de tudo. Você vê, nessa outra passagem que você falou, Jesus estava ali, as pessoas estavam ali, mas só aquele homem falou, só aquele homem conversou e só aquele homem foi curado. Sim. E nessa passagem, você cita a mulher do fluxo de sangue, né? Existe um ponto interessante que os discípulos falam assim, mas todo mundo te aperta na multidão e tu diz que uma pessoa te tocou, quer dizer que todo mundo tocava nele. Exatamente. Mas uma pessoa toca nele com um propósito específico. Ela percebeu que ele era o Messias que podia curá-la.
Os outros só queriam cura. Ela sabia que ele, por ser o Messias, podia curá-la. Exatamente. Né? Lucas ainda vai além, ele fala que ela gastou todo o dinheiro que tinha com médicos, não tinha mais jeito. Então, assim, mostra que Jesus está voltado para as pessoas realmente necessitadas e não as pessoas que querem se satisfazer. E aí vem uma coisa interessante que você falou aí, que a pessoa fala assim, recebe a tua cura, recebe isso. Uma coisa que eu falo muito, igreja não é local de você ir pegar a bênção, igreja é local de você ir oferecer a sua vida a Deus. Quando você sai da sua casa e você vai para a sua igreja, você vai lá para prestar um culto. Eu vou adorar a Deus, eu vou lá oferecer o que eu tenho de melhor, a minha vida a Deus. Eu vou lá para oferecer o meu louvor, a minha voz, eu vou lá para oferecer o meu ser, eu quero oferecer os meus ouvidos, eu quero ouvir a palavra, eu quero isso. E o que acontece é que hoje é que as igrejas oferecem, você chega lá e a igreja não quer receber o que você tem, ela quer te oferecer o que ela tem. Ela tem um mercado. Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai fazer. Aí a pessoa sai de lá feliz. No dia seguinte, os problemas estão lá, ela não consegue solucionar. Então, Jesus aí fazia o seguinte: quantas passagens tem na Bíblia que Jesus encontrava a pessoa depois, igual aquele cego de nascença, que Jesus encontra depois, ele está no templo e ele vai falar com ele e fala. Jesus que ele se defende, fala que era cego desde nascença, os pais dele falam que ele é maior de idade, ele pode falar por ele, e ele fala e fala assim: que bom, vai e não peques mais. Então, quando a pessoa se encontrava com Jesus, que aí ela via quem era Jesus, mas até o momento era curado que ela precisava. Há uma necessidade das pessoas de algo muito mais íntimo dentro do coração do que os desejos externos. Sabe quantas pessoas precisam hoje de ter paz no seu interior do que a satisfação dos seus desejos? É por isso que eu falo, o grande problema hoje das igrejas é o gnosticismo. É o conhecimento que se tem que faz com que a pessoa se sinta bem. Quando com Deus é diferente. Não é pelo que você conhece, é pela graça. Você não, por não merecer, você recebe. Essa é a diferença. Muito bom. Eu gosto muito disso também, de toda essa percepção, né, do verdadeiro Deus, né? De eles perceberem esse verdadeiro Deus. Eles estão ali por outras informações, para saber sobre, para ver se eles podem ganhar algo. Hoje eu li aqui Tiago, né? 4, 3, 2 e 3 ali, quando ele fala que vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios prazeres, é por isso que vocês não recebem. E Paulo vai dizer que o homem que pede as coisas só com desejo das coisas terrenas, ele é o mais miserável de todos os homens. Exatamente. Então a gente vê por que muitas pessoas, por que fulano ganha? Por que fulano consegue crescer, foi curado, prospera? Porque ele simplesmente ele faz pelo transbordar, né? Tem em Levítico, né? Fala sobre a lei quando o agricultor, né, ia colher e tudo que caía do seu cesto transbordava, que não era para ele pegar, para deixar para o peregrino, deixar para a viúva. E muitas pessoas, nem o transbordar, nem o cair, ele quer deixar nada, vou deixar nada. Isso aqui foi meu suor, é ruim de eu deixar para alguém. E por isso que eles não prosperam. E por isso que eles não crescem. E se tivesse todo mundo esse pensamento, o que seria de Ruth nos dias de hoje? Porque Ruth, ela vai colher o que caía. Exatamente. Né? E veja, Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Olha que coisas importantes que a Bíblia tem para nos ensinar. Quando a gente passa a entender quem é Deus, partindo do que a gente necessita, ao invés de a gente buscar em Deus o que a gente precisa. Bacana. Vamos lá, gente. Tenho mais uma pergunta agora, mas aquela parte da clínica e a terapia. Vamos ver como que você trabalha isso aí. Como o psicólogo deve lidar quando um paciente traz questões espirituais para a terapia? Depende muito. Vamos trabalhar aqui, eu vou trabalhar com você, sim. Vamos trabalhar de várias religiões. Você é um psicólogo, você atende pacientes de todas as religiões, né? Eu até gostei que você botou paciente. Hoje tem uma linha que fala tudo é cliente. Eu não vejo como cliente, eu vejo como paciente. Eu vejo como psicólogo, como médico, e ele atende como paciente, né?
primeiro, a terapia, ela é um diálogo entre o psicólogo e o seu paciente. Ele está conversando ali, ele está tentando trabalhar. Então, quando ele chega para você e ele começa a colocar coisas que você vai ver que isso vai trabalhar na área da sua religiosidade, entendendo que religiosidade, veja, há uma diferença de espiritualidade para religiosidade. Espiritualidade são aquelas questões fenomenológicas que você sente, você não sabe explicar e você fala, mas isso foi divino. Uhum. Né? Aconteceu, eu falo, não sei explicar, mas eu sei que foi Deus. Eu sei que foi algo divino. E isso aí, independentemente de religião, qualquer religião, a pessoa fala, foi Deus. Né? Ela põe lá. Religiosidade é quando você faz alguma coisa e acontece algo pelo que você fez. Aí eu fiz jejum e aconteceu isso. Eu subi um monte e aconteceu aquilo. Eu acendi uma vela. Isso é religiosidade. Você cria regras para que aconteçam manifestações. Então, quando você passa a perceber isso, se a pessoa tem uma religiosidade, é que aquela pessoa ela trabalha dentro de regras. Ela segue regras. Ela pode estar sendo manipulada. Ela pode ser uma pessoa de fácil manipulação. Ela pode ser pessoa que ela precisa trabalhar muito a sua consciência, porque ela é uma pessoa que está sempre sendo subjugada por outros. Quando ela trabalha na sua espiritualidade, ela sente algo, ela é uma pessoa que ela está na percepção do que é divino, ela quer conhecer algo mais. E aí, independentemente da religião, você tem que ver qual é a religião e falar com ela de forma com que ela possa perceber o divino cada vez mais, sem que ela fique vinculada a regras. Em nenhum momento a pessoa pode seguir regras. Até porque o psicólogo, quando vai falar, ele não fala para a pessoa assim, olha, você vai para casa e você vai fazer 3 meditações no dia que vai melhorar o seu estresse. Você vai sair da sua depressão. Não é assim. Ele vai fazer com que a pessoa compreenda o que ela está passando. Imagina uma pessoa que vive um luto. E aí vai falar para ela, não, porque você vai chegar em casa e vai pensar na pessoa que morreu durante meia hora. De 3 em 3 horas, meia hora, tu pensa na pessoa que morreu, você pega as fotos. Isso é uma religiosidade. Isso você vai estar matando a pessoa naquilo. E o que vai fazer? Vai fazer a pessoa compreender que aquela pessoa foi importante em determinado momento, que ela faleceu, isso faz parte da vida e que a vida dela continua. Então ele faz ela perceber a vida com a continua. Então, diante disso, o psicólogo, no seu atendimento clínico, ele tem que fazer que a pessoa compreenda que a vida continua caminhando, que a vida existe, que as coisas acontecem ao redor e que ela não é o centro das atenções, mas acontecem coisas de forma muito forte e ela tem que saber por que afeta dessa forma forte. Talvez por algo do passado, talvez por algo inconsciente, talvez por algo que ela não conscientizou, mas que é preciso que ela compreenda isso. Sim. Muito bom. Muito bom toda essa visão, né, essa percepção, porque muita gente acaba não entendendo, né, e se enrolando todo, né, quando chega essa questão da terapia e a questão da religião da pessoa, ela se perde aí e acaba perdendo o direcionamento, né, correto ali, né, e em vez de ajudar, acaba atrapalhando, né. Deixa eu só falar uma coisa, Isaac, só uma coisa. Se você é um psicólogo cristão, você está atendendo uma pessoa, nunca fale no final da sua sessão com a pessoa, eu vou orar por você. Nunca fale isso. Que você ore, parabéns, maravilhoso. É isso mesmo que tem que fazer como cristão, mas não fale com ela. Tá? Não condicione a melhora da vida dela à sua oração. Se ela precisa encontrar Deus, deixe ela ter esse contato com o divino. Você faz a sua parte mediante o que você pensa. Mas não condicione ela. Vamos ler a Bíblia, eu vou orar por você. Não faça isso. Ela está ali para se compreender, para conscientizar o que está acontecendo na vida dela. Ela não precisa de mais nenhum ritmo que vai fazer ela melhorar. Sim. Porque senão a gente volta à época de vai numa benzedeira, acende uma vela, faz um despacho. Isso acabou com Cristo. Não há necessidade mais de você fazer certos sacrifícios. Então, você ora pela pessoa, mas não fique falando para ela que você vai fazer. A sua oração pode até ajudar Deus a trabalhar na vida dela, mas ela não precisa ficar vinculada à sua oração.
Isso é muito. Sim. É muito legal tudo isso. E a gente consegue trazer realmente essa distinção entre os dois, mas não separação, né? A gente tem uma distinção, essa fica aqui, mas ambas podem se ajudar, né? Cada um Eu, na sua área, no momento certo, na hora certa. É igual assim, Isaac. Você tem uma tomada na sua casa que ela queimou. Aí você fala, eu tenho que abrir e trocar. Aí você abre a caixa de ferramentas. Você tem lá chave de boca, chave tem chave de estria, chave de grife, chave de presa, chave de fenda, chave Phillips. Você vai olhar para o parafuso e falar, pô, isso aqui é uma chave Phillips. Você vai pegar a chave Phillips e vai usar. Você não tem que usar todas as ferramentas. Você vai usar a ferramenta específica. Em lógico. cada área a gente usa. Igual na hermenêutica, você usa a ferramenta específica para determinados tempos, momentos. Então é isso que você vai. Aí. Muito bom. Mais uma pergunta voltada à sociedade e comunidade. Em tempos de crise, guerras, luto, pandemia, tudo isso aqui rolou. Religião e espiritualidade pode ajudar no enfrentamento em toda essa dinâmica que nós temos vivido hoje, política e tantas outras coisas? Pode ajudar e pode atrapalhar. Rapaz, esse negócio da pandemia, o que ajudou e o que atrapalhou, o que teve de gente achando que Deus tinha que curar e não curou, o que teve de gente achando que era o juízo final e não foi, que era um final dos tempos e não foi. Esse é o grande problema. Então, assim, quando há algo que envolve algo maior, uma nação, um Estado, um país, um mundo, né? Digamos assim, algo que acontece como aconteceu em Brumadinho, puxa, envolve uma cidade, né? Ou algo que acontece como acontece no Rio de Janeiro, a questão da violência, ou como acontece no Brasil, a questão da corrupção, ou como acontece no mundo, a questão das guerras. Temos que tomar muito cuidado o que a gente procura, tanto na psicologia quanto em Deus. A psicologia, nesses momentos, ela vem para fazer com que você se sinta tranquilo, que você está se quem você é diante desse fator. Isso é mundial. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Se você pegar a história desde os sumero-acadianos, são os povos mais antigos, que têm dados históricos comprovados, escritos, que a gente pode ver, sempre existiu guerras, é, pandemias, endemias e tantos outros problemas que alcançaram a humanidade, como quando você pega a questão da religiosidade, independentemente de qual ela seja, e você vai ver que sempre existiu. Então, o que você precisa saber é que, nesse momento, quem é você diante disso? Se você pega algo, se você passa por algo, uma enfermidade, alguma coisa, está sofrendo uma guerra, morreu alguém, de uma catástrofe, que nem eu moro em Petrópolis, nessas chuvas que dão e que morrem tantas pessoas. Se você entender que, puxa, morreu uma família por causa disso, isso é um problema social, isso é um problema político, da pandemia, morreu pessoas por causa do Covid, isso é um problema social e mundial que envolveu pessoas de saúde que não é bem cuidado. Você passar a compreender que você faz parte desse meio social, você vai viver tranquilo. Não é que você vai se sentir melhor, você vai viver tranquilo. Isso é normal, poderia acontecer com poderia ser com qualquer pessoa. Mas quando você começa a olhar achando que isso é uma punição de Deus, isso é uma resposta de Deus, isso é alguma coisa do divino, aí você não tem explicação, porque em determinados momentos é aquela história eu lembro de um aluno lá do seminário, não sei se chegou a conhecer, ele é pastor hoje, está lá em Manaus, o Amazonas, nos ribeirinhos lá, e ele conta uma história que ele estava numa van, Marcos Nunes, grande amigo. Conheço, ele vai lá na nossa igreja. Ele é? Nossa Então, igreja ajuda ele. conta uma história que ele estava na van, indo para a igreja, para o seminário, e entrou um cara para assaltar a van, deu um tiro, e o cara tá na frente, abaixou, a bala pegou no braço dele. Tu lembra disso? Pegou no braço dele? E aí? Né? Deus
livrou o cara e acertou ele? Se o cara tivesse em pé, o cara era morto e ele estava vivo, então onde é que Deus age nisso? Não age. A violência faz parte da natureza humana perdida. Bom, essa ideia é muito legal, Johnny, que eu trabalho muito até em palestra que eu dou. Eu começo na palestra de psicologia dividindo os três poderes: Deus, o diabo, nós mesmos. Então eu separo tudo. Depois separo a tricotomia, corpo, alma, espírito. Eu vou separando e eu falo assim: todo mundo crê que Deus está no controle? O pessoal levanta a mão: Deus está no controle. Tá, Deus estando no controle, pode acontecer uma coisa ruim? Falei, pode. Falei, mas vocês acham que não? Porque quando acontece alguma coisa, fala assim, por que Deus permitiu? O mundo, a vida, tem o seu segmento natural. E se Deus ficar, segura barranco né, que desaba, segura a água que sobe, segura a bala que passa. Primeiro que ninguém vai morrer, já vai começar a ficar uma coisa estranha. Né? Segundo que o mundo ele não vai rodar como ele tem que rodar. O mundo existe ações naturais. Por exemplo, dá uma chuva agora. Em muitos barrancos, em muitas florestas, cai árvores e desbarrancam. Se não tiver ninguém ali, não foi tragédia. Só caiu uma árvore e caiu o barranco. Se tiver um grupo ali, foi uma tragédia que a pessoa estava lá na hora. E é uma coisa natural da chuva, dos ventos, e que as pessoas falam, por que Deus permitiu? Não é igual aquela situação daquela pedra, né, que caiu na hora que o pessoal estava lá no barco, né? Que foi na região dos lagos, né, se não me engano. Foi em Minas, né? Foi em Minas, se não me engano. E caiu em cima do barco. Quer dizer, aquela pedra, ela estava rachando e ia cair, e calhou de cair quando as pessoas estavam ali. Então eu falei assim, ó, e eu boto sobre essa questão de controle, e aí eu boto uma figura de Jesus e o mundo, ele olhando e falou assim, então, Deus está no controle, quer dizer que tudo está no seu conhecimento e nada foge aos seus olhos. Isso é controle. O dono da empresa sabe de tudo que acontece numa empresa. A empresa está sob o controle dele. Só que uma coisa é Deus intervir sobre esse controle e Deus não intervir sobre esse controle. Porque ele pode intervir e pode não intervir sobre algo natural que aconteça. Que foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego falou. Ele pode livrar, mas pode ser que ele não livre. Mas também nós não vamos nos prostrar. E é que nem a passagem que fala de um... Ele vai citar para os seus discípulos que quando cai uma torre lá em eu acho que Siloé, ele fala para eles, vocês acham que aquilo aconteceu, que aquelas pessoas morreram, por quê? Porque Deus quis? Foi uma fatalidade. Fatalidades acontecem. Né? Muito importante. Mas existe uma coisa mais importante nisso tudo. A maldade que existe no mundo, ela é fruto do homem. Entende? Ela não é fruto nem de Deus, nem do diabo. Isaac, Deus cria o paraíso. Está tudo maravilhoso. Ele cria o homem e a mulher. A Bíblia não diz que ele cria o diabo nem a serpente. Quando a serpente aparece, é o homem e a mulher que aceitam. O problema é o ser humano, não é o diabo e Deus. Então, assim, o ser humano opta pelas coisas erradas. Né? Cai uma barreira, não pega a casa, não mata ninguém, tudo bem. Mas uma parte da biologia ali foi embora, cara. Quantos insetos, animais morreram ali? Então, Deus está no controle de tudo, mas ele não vai intervir em tudo. Exatamente. Eu falo muito isso com as pessoas e elas às vezes não entendem. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, Deus está no controle, é que ele sabe de todas as coisas. Mas primeira lei, todo ser humano precisa morrer, né? A gente não tem como escapar disso. E segundo, os acidentes, a vida, as coisas naturais acontecem. Quantas pessoas, Johnny, o bombeiro, a defesa civil avisa para sair daquele local, ele não sai daquele local, desaba e morre. E a pessoa, por que Deus deixou minha mãe morrer? Meu Deus, mas foi avisado, foi pedido, foi botado como risco. A casa ali, clandestinamente, errada, que não devia ter feito. Exatamente. Entendeu? Então, é aquele texto, né, de que se queixa o homem. Suas próprias decisões, suas escolhas. Você está se queixando de quê? É você que está escolhendo isso aí, você que foi para esse local. Aí você toma suas decisões, toma sua escolha e depois traz essa responsabilidade sobre Deus.
Entendeu? Toda pergunta que se faz, se você pensar realmente, você sabe a resposta dela. É isso mesmo. Aí é que entra a importância da questão da psicologia. Quando a pessoa passa a perceber quem é o divino e quem é ele nessa história. Uhum. Exatamente. Exatamente. É o papel de cada um, né? Que eu faço e o que cabe a Deus fazer. Eu falo sobre até as coisas possíveis e impossíveis, né? O possível você faz. O impossível é a parte de Deus. Aí cabe ele fazer ou não. Como cabe você fazer ou não o possível. Pois é, porque se a pessoa achar que ela domina o divino passa a se tornar um objeto dela. Uma Exatamente. Mas quando ela passa a entender que ela tem uma função e o divino tem a sua função, as coisas funcionam diferentes. Exatamente. Exatamente. E quando ele fala, não, orei a Deus e Deus não fez. Não, mas ele tinha que fazer. Ele É. tinha que fazer, você que manda nele. Mudou o negócio. Então, realmente, O fato de você orar e não acontecer não é que você não tem fé, é. é porque não era para acontecer. Ué. Exatamente. Então entra nessas. A gente pega muita gente, inclusive, que deixa a igreja, né? Larga o evangelho. Não, Deus deixou minha mãe, não, Deus deixou meu pai. Não. Eu passei por questões aqui, ó. A minha clínica, com 1 ano de inaugurada, o micro-ondas que ficava numa sala aqui explodiu e pegou fogo nela. Caramba! 1 ano. E ela ficou queimando a noite toda, e quando eu abri, aquela fumaça preta saiu. E eu, fumaça tóxica, e eu não conseguia entrar, avisei minha esposa, vim aqui correndo, abri a janela, achei tudo aberto. Detalhe, dia 8 de outubro, no dia do aniversário da minha filha. E o aniversário da minha filha atrás, o salão é atrás da clínica. E Ah, aí, cheguei em casa, minha filha falou assim, poxa, meu pai não vai fazer aniversário, ele tá triste, né? Eu falei, filha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, o que acontece, Johnny? Eu pedia para os psicólogos, pessoas aqui, tirarem os eletrodomésticos da tomada, porque é uma casa antiga, né? E para precaução. E acabou que alguém deixou na tomada, esqueceu de tirar, e o micro-ondas explodiu. Mas explodiu por quê? Porque o micro-ondas da casa é velho, o micro-ondas já era usado, e o engenheiro elétrico falou assim, Isaac, a cada 10 mil micro-ondas, pode acontecer isso. Se ficar na tomada, ele fica mandando energia e pode explodir. E aí eu lembro que a minha esposa falou assim, poxa, quem será que deixou na tomada? Eu falei assim, ó, isso não é importante. Porque muita gente tem micro-ondas na tomada desde que comprou há 20 anos e nunca explodiu. E o nosso calhou de explodir porque casa velha, micro-ondas velho, a marca do micro-ondas, muitas coisas. Então agora eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Então, em um momento, ninguém viu eu reclamando assim, por que Deus permitiu isso acontecer? Agora que eu fiz minha clínica, agora que não sei o quê, por que Deus permitiu? Não, em nenhum momento eu fiz isso. Ao contrário, eu dava terapia de grupo gratuita no pessoal na igreja. O pessoal falou assim, domingo a gente vai te ajudar no mutirão aí. Pacientes meu que eu ajudei, mandaram dinheiro para mim, mandaram pintores, mandaram... Ou seja, em 3 dias a clínica estava melhor do que antes. é isso aí, ué. Entendeu? Então não tem... O problema é que ele querer achar do sobrenatural a resposta do que é natural. Exatamente. Exatamente. E aí complica, né? Porque por que Deus, né? Por que Deus? Ou seja, se a gente voltar um pouco, falar assim, tá, eu pedi para todo mundo tirar, mas como a clínica é do lado da minha casa, que tal eu todos os dias verificar se tiraram? Ou eu perguntar? Não teria Estava pegado fogo. Que tal eu comprar um micro-ondas novo? Como eu verdade. tenho outro ali, talvez não teria explodido. Então, são várias ações, as respostas estão. Se a gente pensar, a gente tem as respostas. Sim. Por que não deixar o micro-ondas do lado de fora? Lá na parte de lá, e à noite, bota para dentro, de manhã bota lá de fora. É Então, porque que eu não assumo a responsabilidade, a minha responsabilidade, ao invés de colocar a responsabilidade diante de Deus ou de outras pessoas, né? exatamente. Então, por Né? isso não é importante isso. Isso não é importante. Importante agora é a gente resolver esse problema. Nós precisamos resolver. Entendeu? Então, nós temos essa questão do crente mimizento, né? Fica lamentando, questionando, não fez nada por aquilo, é mais ou menos igual o Jonas, né? Não plantou, não fez nada, e aí morre a boboeira e começa a reclamar aí, tá vendo? Aí Deus fala para ele o quê? Você não plantou a abóbora, você não regou, nasceu da noite para o dia, e você quer que eu mate um povo inteiro que eu cuidei, eu fiz tudo. Tá vendo É, como a sua justiça
é injusta? É isso aí. É bem por aí mesmo. Não é a nossa vontade. Nossa vontade tem que ser voltada para as nossas coisas, para o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade. Exatamente. Eu atendi um menino, que ele lá era da nossa igreja, que é menino novo, 30 anos, né? Ele voltou para Jesus, eu atendi ele alguns dias, e ele descobriu um câncer. E ele falou assim para mim, Isaac, eu não estou preocupado em ser curado, porque eu acho que eu não vou ser curado. Eu estou preocupado de morrer sem descobrir a essência de Deus na minha vida, o propósito dele em mim. Garoto de 30 anos, com vida, com saúde, com tudo, e ele falou isso para mim aqui na clínica. Olha E que ele interessante. morreu. E ele morreu de câncer. Alguns meses, alguns dias depois. Olha que interessante. Ele está muito mais preocupado em entender quem era Deus na sua vida do que os desejos que poderiam fazer parte do dia a dia de qualquer pessoa. Isso Exatamente. é importante. Que proveito teria viver 90 anos sem saber quem é Deus, perder a salvação, ou melhor seria agora entender quem é Deus e obter a sua salvação? Que proveito tem, né? O mundo ter e perder a alma, né? Exatamente. Tem proveito nenhum nisso. Então, eu acho muito bacana quando a gente entende toda essa dinâmica, fica mais fácil a compreensão. E eu trabalho muito até com os pacientes ou com amigos, ou até na igreja, e falo, gente, algumas palavras seriam bacanas ser tiradas da sua vida. A primeira delas é por quê, tá? Porque tem coisas que você não vai ter resposta, até existe resposta, mas talvez você não tenha resposta, tá? Será e se? E se não acontecer? Gente, já foi. Já foi. Vamos resolver, vamos achar a solução. O problema já aconteceu. Não adianta ficar aí se, será, por que comigo, por que Deus, ó céus, ó vida. Isso não resolve. É isso aí. Isso não resolve. Entendeu? Vamos para a solução. Tem 2 anos também que a minha esposa caiu da laje da obra que eu estava fazendo, quebrou 5 costelas, fraturou a coluna, tem 10 parafusos hoje na coluna, minha esposa, uma haste, e graças a Deus ela faz tudo hoje, anda, dirige, faz tudo, mas poderia ter morrido, poderia ter ficado aleijada, tetraplégica, entendeu? São questões naturais da vida. Ela caiu porque ela subiu numa laje, né? Tinha uma escada de madeira, não tinha o parapeito ainda. Várias questões, tem várias explicações se você quiser interpretar isso aí. Sim. Então, você vai botar a culpa em Deus? A gente não pode tirar a responsabilidade que nós temos e colocá-la em Deus. Né? Exatamente. Então, Nós não somos crianças para Deus ficar ali cuidando da gente com andador o tempo todo. Né? Nós somos adultos que temos que saber nossas responsabilidades, nossos compromissos. eu falo até na questão do trânsito, né? O trânsito está ali 80 por hora. Quebra-mola, radar. Aí tu passa 80, passa 160. Aí capota, morre, É. bate. Aí tu vai questionar Deus. Deus, tu tinha uma placa de 80 ali. Tu passou batido. Você quebrou a própria lei da física. A pessoa que anda com carro com pneu careca e quando fura o pneu, ela fica reclamando com Deus. Exatamente. Aí acontece uma tragédia, né? Lá do lugar, mas Deus vai abençoar. Não vai, cara. O pneu já está careca, ele não vai abençoar mais nada, tá tudo errado. Não vai nada. Essa ideia de que eu tô fazendo a coisa errada, mas que o divino vai melhorar, que está errado. Que aí a psicologia mostra, não é assim. O teu inconsciente já está mostrando que está errado e você está querendo justificar o erro colocando isso no divino. Não vai dar nunca certo. Então você a pessoa tem que passar a viver mais a realidade do que a fantasia que ela diz que é espiritual. Tem nada a ver. É a pessoa que vai viajar com carro sem combustível. Uhum. No viagem o carro acaba o combustível, mas eu pedi tanto ali, mas não vai resolver. Você não sabia que tinha que botar combustível. Então são coisas que existem coisas que competem ao ser humano. Exatamente. E por isso é importante a psicologia na religião nesse ponto, porque ela mostra a pessoa quem ela deve ser e quem o divino deve ser. Sim. E não que ela venha a manipular o divino. Exatamente. Muito bom. Muito bom mesmo. Johnny, o papo tá maravilhoso, mas quando eu entro mais é bravo, né? 9h26, né? 1h30 aí de live aí.
né? A gente precisa terminar, chegar ao fim aí. E, primeiramente, queria agradecer a sua presença e de estar conosco e todos que estão com a gente até agora, compartilharam, participaram. Eu queria que você deixasse as palavras finais aí para o pessoal que sobre o tema, né, sobre psicologia e religião, né, uma orientação aí, algo aí bacana para quem está com a gente até agora. E a gente já vai se despedindo aí, agradecendo a cada um que está com a gente aí. Isaac, eu começo agradecendo a você, é um prazer novamente a gente estar se falando, né? É muito bom estar com você, poder ver e saber que você está tão bem, estou feliz. Convite, nós vamos marcar, tu vai apresentar lá, aparecer lá no Aspectos, vamos marcar a data para estar falando lá no meu programa Aspectos no YouTube, para a gente estar fazendo uma entrevista também lá. Eu quero conversar com você. É muito bom revê-lo, saber que você está bem. Obrigado pelo convite. A você que está nos assistindo, obrigado por estar aqui, pelas perguntas. Espero que tenha solucionado. Espero que tenha feito você pensar bastante. Hoje em dia está tão complicado, com tanta religiosidade, tantas coisas manipuláveis que mexem com a gente, que a gente precisa ter hoje uma espiritualidade mais saudável, né? É muito importante que você tenha a Bíblia como a sua regra de fé e prática, e não o que as pessoas falam, mas o que a Bíblia diz, né? A sua percepção de que Deus fala na sua vida através do Espírito Santo, isso é muito importante. Que você não condicione nada, que você não crie meios para Deus falar com você, que você não crie meios para o Espírito Santo agir na sua vida, que você seja uma pessoa aberta a perceber a presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida, de forma que você possa ver ele trabalhando, que você reconheça a importância dos psicólogos na sua vida, para que eles possam ajudar você como ser humano a se compreender melhor, e até mesmo para que você possa ser um cristão melhor, quem é cristão, e de qualquer outra religião que você possa ser melhor, né? Que às vezes pessoas de outras religiões nos assistem, que você possa entender a importância do psicólogo, e se você é um psicólogo cristão, ou se você é um pastor e tem pessoas na sua igreja, é importante que um pastor pudesse colocar na sua igreja um grupo de psicólogos para atender os membros. Né? Primeiro, ajudar você a não ter que ter aconselhamento pastoral fazendo o tempo todo que se atrapalha você. Ocupa muito tempo e você não consegue solucionar tudo. Segundo, que você vai ter pessoas capacitadas que estudaram para ajudar você. Isso é muito importante, né? E você, sendo um psicólogo cristão, que você possa ajudar as pessoas a entender, se entenderem melhor para entender quem é Deus na vida delas. Você faria uma igreja mais saudável, mais madura psicologicamente, para que ela se torne madura espiritualmente. Seria muito importante isso. Então, que você possa pensar nisso, que você possa procurar psicólogos, não tenha medo, não importa a religião do psicólogo, psicólogo é psicólogo, ele não vai impor em você religião, ele vai tentar compreender quem é você e fazer você entender quem você é e ajudar você. Então tenha essa consciência, confie nos psicólogos como você confia no seu pastor. Confie neles. E você, pastor, confie nos psicólogos como você confia no seu chamado. O psicólogo tem uma área que vai te ajudar. Isso é muito importante. Tá bom? Muito bom. O pastor Wesley Baltazar mandou te dar um abraço aí. Wesley, um beijo, meu querido. Saudade. Mandou dar um abraço para você. Tem muitas pessoas aí que gostam, né, muito de você e te conhecem. Amigo de adolescência. É. É. Tem aqui, estou vendo aqui a Márcia, esposa do pastor Ronaldo, lá de Campo Grande. Queridos amigos, um beijo para vocês. Muito bom ter vocês aqui. Bom, né? Johnny, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Fico feliz aí. Você sempre nessa. Eu tenho duas marcas, né? Duas ações que eu trago comigo. A minha marca principal, vou levar para minha vida até a volta de Jesus, ou até eu encontrar com ele, que é acessibilidade. Eu sou acessível a qualquer um e sempre serei acessível a qualquer pessoa, estando aqui no Brasil, na China, rico, pobre, sempre serei acessível a qualquer pessoa, qualquer um mesmo, do grande ao pequeno, do importante ou não importante. E a humildade, né? Sem isso a gente não consegue chegar a lugar nenhum, e não tinha ninguém mais humilde que Jesus, né? Parava para falar com as criancinhas,
parava para falar com os políticos, o Nicodemos, para falar com todo mundo, todo mundo acessava Jesus, né? Em meio a tanta fama, né? Eram 5, 10, 12, 30 mil, 50 mil pessoas ali andando atrás dele naquela época, né? E todo mundo acessava ele, né? Ele ia, essa importância dele. Então, eu acho muito legal. E tem uma máxima que eu uso que pessoas são mais importantes que coisas, pessoas são mais importantes que dinheiro, né? Verdade. Eu nunca perdi, nunca tive nenhuma dificuldade com ninguém por causa do dinheiro e nunca vou ter, porque eu entendo que a pessoa é mais importante que dinheiro. Eu boto nos meus status vários vídeos, né? Vídeos engraçados, vídeos de conhecimento, aí boto vídeo de empreendedorismo, vídeo de várias questões. Uma vez uma pessoa falou para um amigo meu que estuda psicologia, Isaac, ele é um psicólogo famosinho aí, né, e tal, e ele é muito capitalista, né? E aí esse amigo que é pastor e psicólogo, está fazendo psicologia, falou, você não conhece, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando, besteira que você está falando. Então, muitas pessoas esquecem, Johnny, que nós temos, no mínimo, aí 12 áreas a serem cuidadas, né? Você tem uma área espiritual, mas você tem uma área social, você tem uma área familiar, você tem uma área afetiva, você tem uma área sexual, você tem uma área psicológica, você tem a sua área física, né? Suas questões físicas. Todas essas áreas precisam ser supridas. Você tem a tua vida financeira, né? E todas essas áreas precisam ser compreendidas. Quando eu dou palestra na igreja, eu falo essas 12 áreas e falo assim, se você estiver bem só na área espiritual, você está bem ou você está mal? Aí todo mundo fala, estou mal. Aí fala, mas vocês pensam que vocês estão bem. É isso aí. Vocês pensam. Porque, não, você não está orando, você não está jejuando, porque você não foi na igreja, porque você não lê a Bíblia. Vocês falam isso para as pessoas. Só que uma área espiritual... Tem um versículo, Tione, que é muito maravilhoso, está em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que o mesmo Deus de paz vos encontre, né, com o vosso corpo, alma e espírito preservados e irrepreensíveis na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você vai ter que estar com os três ok, tá? É isso aí. Você vai ter que estar com os três ok. Que ele É. encontre preservados e irrepreensível, o corpo, a alma e o espírito. Pense bem nisso. E eu sou testemunho do que você falou, porque eu te conheço há tanto tempo e você sempre foi essa pessoa maravilhosa. Aí. Eu te sigo há muito tempo no TikTok, sempre estou lá, vejo, né, seus vídeos, e você sempre foi a mesma pessoa, não mudou nada, e é verdade. Você é essa pessoa aí maravilhosa, eu fico feliz, feliz da amizade que a gente tem, o carinho, e é um prazer você tão bem assim. Que Deus continue te usando, te abençoando. Amém. Muito obrigado, Johnny. Até a próxima. Marca aí o programa aí, com certeza. Vai começar para fazer o programa lá comigo. Tá bom. Pode marcar. A hora que você marcar, eu desmarco aqui pra gente fazer e estar junto aí. Vai ser um prazer. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigadão aí. Até a próxima.